Bem-vindo ao Papo de Última Hora, Jader. Bem-vindo, Diego. Que bom que a gente está aqui. Bem-vindos ao fim do Bem-vindo, mundo. pessoal que está aí. Bem-vindos ao fim do mundo. Pessoal que está acompanhando a gente. Não sabemos quando, mas Não logo, sabemos. logo ele está aí. Estamos aí, estamos aí. Estamos dentro já do período. Só falta agora o desenvolvimento, né? Só falta acontecer o fim, Só né? falta isso, só. Muito bem, gente. Lembrando sempre que isso é uma piada, uma brincadeira, embora estamos brincando com a verdade, porque sabemos que estamos no tempo do fim, tá bom? Pessoal, agora aqui, ó. Eu cansei, Jader. Cansei de mudar o fundo. Cansei de colocar pedras Uhum. quebradas, porque é o que sobrou nessa cidade. Ficava colocando É o que aqueles. sobrou de todas, né? Ficava colocando aquele fundo cheio de Não escombros. tem mais nada. Não tem mais nada lá, gente. A tira já era, acabou, não tem mais nada lá. Tem uns pedaços de pedra pra você ir lá visitar. E aí, hoje temos algumas coisas importantes, porque chegamos a uma igreja do Apocalipse, das 7 igrejas, que é uma igreja muito importante já. Sabia que é uma igreja muito importante, que ela não tem importância nenhuma quase. Mas ela é muito importante exatamente por causa disso. Eu gosto desse editorial de Cristo ao falar com as igrejas, Hum, porque ele pegou a igreja que menos tinha valor e foi a que ele mais deu valor. É o que tem o maior texto e é o que está no meio das 7. e é a que dura mais tempo falando na camada histórica, né? Olha aí, e é que dura mais tempo da camada histórica, é verdade. É verdade. Então, olha só. A gente tem aqui uma igreja que. Lembrando que as 7 igrejas são representadas no capítulo 1 por um candelabro. E Certo. o candelabro ele tem as sete luminárias, né? E aí, no pensamento hebraico, é diferente do nosso, que no nosso a gente coloca aquilo que é mais importante primeiro, né? E aí no Oriente, especificamente na Ásia, se coloca aquilo que é mais importante por último. E no pensamento hebraico, o mais importante ficava no meio, né? Então, por isso que na poesia que imita um candelabro, que é a poesia quiasmática, né? Você vai sempre ter o principal no meio, sozinho, isolado, como um sanduíche ali, isolado no meio. E aí você tem isolado no Uhum. meio, te atira. E aí É já. verdade. E aí assim, a gente. Eu quando tava estudando, eu lembro quando eu cheguei aqui em Tiatira, eu falei assim, não, isso aqui é muito diferente das outras. Porque assim, tava dando pra vir entender tranquilamente as outras, né? Éfeso ali, Uhum. aí foi Esmirna, Pérgamo, tava dando pra pegar, pra entender. De repente chega Tiatira e ela dá uma bagunçada na nossa cabeça. Porque ela Dá. não dá? Abre muitas portas de uma vez só, assim, para você ter que escolher, você E, fica confuso. você vai. É que assim, você vai lendo e aí vai empelotando, vai compondo, né? O justo composto. Vai compondo em cima um monte de dúvidas. Você chega no final e fala assim: nossa, eu tenho que voltar ali e tentar entender um por um do que está acontecendo nesse lugar. Sim. E eu quero aproveitar já para empelotar aí mais um pouco ainda. É. É, quando a gente lê ela do ponto de vista histórico, Uhum, aí você tem um período aí da igreja de 538 e vai a 1260 anos para frente. uhum, uhum. Esse período está representado pela igreja de Tiatira, Certo. um período da dominância papal. Uhum, E aí é um período que essa igreja ela vai falar um pouquinho até sobre isso, questão de uhum. deixar para chegar lá, Mas eu acho deixar lá que quando chegar. só, o Jared está deixando um gancho. Quando a gente mais tarde começar a falar sobre as camadas históricas, esse gancho está colocado aqui e a gente volta para isso, porque realmente vai ter uma grande importância Tiatira, né, na questão histórica. Mas na questão local, aqui está o contraste Uhum. interessante. Era uma cidade que não tinha importância. Era uma cidade que não tinha nada, não tinha templo, não tinha imperador, não tinha lei da Era a cidade espada. que construíram para os trabalhadores, Era a cidade dos trabalhadores, exatamente isso. Era isso, era a não cidade é? dos trabalhadores.
erguer uma cidade para a mão de obra, Isso aí. que, que naquela época era conhecido como as guildas. Isso aí, as guildas. Tinham muitas guildas em Tiatira. E- Sim, Então você pega essa cidade que tem e não tem importância e você dá super importância para ela. Então isso é bem interessante, esse contraste sendo feito. E já. Vamos ler o texto? A gente está falando aqui, tá ensaiando entrar, mas não fomos pro texto ainda. Eu. sim. E a cidade que se achava mais importante, se chamava a primeira das cidades, Uhum. aí Jesus chega e fala assim, ó, eu que sou o primeiro, tá? Vamos começar assim a nossa conversa. Então, as que se sentem muito, Jesus precisa botar elas no lugar. Sim. E isso vai acontecer mais ainda, cara, porque mais pra frente vai ter uma igreja aí que mal consegue abrir porta, né? E aí Deus precisa pôr uma porta até aberta pra ela, de tão fraca que ela tá. Sim. Sim. Então, Legal isso. vamos pro texto, que aí a gente Vamos. vai fazendo juntos essa parte aí do texto. Tô aqui em Apocalipse 2, vamos ler o verso 18 em diante. E aqui eu vou ler o verso 1, Jada. Depois eu quero que você Uhum. leia o verso 19. O verso 1 que eu tô falando é o verso 18, né? Depois eu quero que você leia o Ah, segundo tá. verso, que é o 19. Mas eu vou Sim. ler o 18 porque eu quero fazer um destaque aqui. Eu vou até parar para falar para você o seguinte. Eu avisei lá no começo, quando a gente estava fazendo Apocalipse, eu falei assim, gente, nós vamos fazer o estudo enquanto estamos gravando. Ou seja, isso daqui vai ser, vai ser um estudo ao vivo no sentido de que Não é não é ensaiado. ensaiado, a gente progride enquanto a gente estuda e a gente não vai chegar e falar assim, pronto, dominamos tudo no Apocalipse, agora vamos gravar o podcast. Porque a gente não acredita nisso, a gente não acredita que isso é possível sem que toda a comunidade, a igreja se envolva nesse estudo. Porque aí o Espírito Santo vai revelar à igreja as partes que ainda nos faltam ser reveladas e o tempo também vai revelar, porque a gente precisa que a profecia se cumpra para poder entender ela, certo? Então, há algumas limitações do tipo, um cara sozinho não resolve, dois caras sozinhos não resolve. É, a gente precisa do evento para poder entender certas coisas. Então tem essas limitações aqui que elas são reais para o livro do Apocalipse. E aí a gente falou, cara, a gente não tem resposta pronta e vai ter momento que a gente pode até discordar e vai ter momento que a gente pode até trocar de ideia. E aí eu quero trazer para vocês uma coisa, eu não estou trocando de ideia, mas é um novo desenvolvimento, Jada. Eu descobri Tá. que o anjo da igreja, essa frase inicial que eu encrenquei desde o dia 1, o Espírito Santo sabia porque eu estava encrencando com essa frase, o anjo, Do mensageiro. o mensageiro, o anjo não pode ser um anjo celestial, ele tem que ser um mensageiro humano. Isso eu descobri agora estudando Tiatira, tá? Então, Agora em Tiatira você descobriu que não é um anjo mesmo. que não é um anjo mesmo. A gente falou no começo, a palavra anjo é a mesma palavra para mensageiro. Então aqui você está vendo aqui, ó, ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Então, a gente sabe que existe essa dualidade na palavra. A palavra, na verdade, é mensageiro. Anjo não é um termo Exclusivo para anjo mesmo. exclusivo para ser angelical, para ser, enfim, aquilo que a gente chama de anjo. Sobrenatural. Tá. Então, porque a gente tem uma divisão na palavra. A gente tem uma palavra para mensageiro, a gente tem uma palavra para anjo. Em grego não existe essa divisão. Sim. É uma palavra só. Beleza? Então a gente falou, essa dualidade ela é proposital e etc e tal, porque a pessoa ouve e ela pode pensar, o anjo, Deus está falando com o anjo que cuida da igreja aqui, né? Porém, Jade, veio uma luz lá de Hum. Apocalipse 22:16. Apocalipse 22:16. Em Apocalipse 22:16, Jesus usa de novo a ideia de anjo falando às Hum. igrejas. Só que aqui ele faz uma Sim. diferenciação. Ele fala assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo. E aqui ele faz uma especificação: enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. E é o meu anjo no singular, e é o meu anjo no sentido de diferente das outras vezes que ele usou a palavra anjo em Apocalipse 2 e 3. Tá? Então aqui ele faz uma distinção. Ele fala: eu enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas.
E aqui ele está falando, ele está fechando o livro, capítulo 22, ele está fechando o livro com João ali, está terminando enfim, o livro, né? E ele fala pro João, não feche esse livro igual foi Daniel fechado, não faz isso, porque o tempo já tá chegando. Então esse livro ele já tá em vigor quando ele é terminado, quando ele é concluído. Ou seja, os acontecimentos já estão começando a iniciar a partir daquele período, que é uma coisa muito importante já, da gente entender isso também. Outra revelação aqui ó, que veio. É que eu não posso pegar Apocalipse e jogar lá pro futuro e falar, isso é só pra grande tribulação, como alguns fazem. Não, isso aqui não é para agora, isso aqui é lá pro final do final do final. Não pode ser, porque Jesus fala muito claramente, esse não pode ser fechado igual o livro de Daniel que foi fechado. Uhum. Porque as coisas já estão à mão, ao alcance da mão, at hand, né? Elas estão chegando assim, ó. Ao alcance da mão quer dizer que eu estico o braço e eu toco, né? Então é perto nesse nível. Não é perto nível 2000 anos na frente. É perto mesmo. Sim. E ele fala, não fecha o livro. Ou seja, a geração de João já tinha que estar entendendo, porque já tinha mensagem para a geração de João no livro de Apocalipse. Então eu não posso falar assim, não, o livro de Apocalipse é para ser entendido só lá no futuro. Não. O livro de Apocalipse é para ser entendido a partir de João. E vai até o final. Ou seja, sendo assim, é também um livro para a última geração, porque ele vai a partir de João até a última geração. Então é um livro que ele é deixado aberto por essa razão. Mas enfim, eu estou dizendo isso por quê? Porque nesse final aqui, Jesus chega e fala, eu enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Ele está falando do anjo que comunicava com João, do anjo que levou João, do anjo que deu a visão para João. Esse é um anjo singular. Esse aqui é um ser celestial. Tá. Quando a gente volta lá para Apocalipse 2, as igrejas estão recebendo a mensagem de Deus aqui. Ele não usa a mesma terminologia que ele usou lá. E Genérico. tem mais um detalhe. Aqui o anjo, ele é o destinatário da mensagem, ele não é o intermediário da mensagem. Você está falando o anjo das igrejas. E isso, ó. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Então a mensagem é para o anjo, para o mensageiro. Então, Deus está mandando a mensagem para o mensageiro. Ele não está falando assim para mim, ele não está dizendo assim, anjo do céu, Entendi. carrega a mensagem lá para Escreve. Tiatira. Sim, Entendeu? Ele não está falando, anjo do céu, sim. carrega a mensagem para Tiatira. Não, ele está falando assim, ó, para o mensageiro de Tiatira escreve o seguinte. Então ele é o destinatário do conteúdo. E aí, se o Sim. anjo é o destinatário do conteúdo, não faz sentido nenhum Deus estar falando para um anjo celestial assim, ó, conheço suas obras. Entende? Uhum. Ou ele se identificar para o anjo, eu sou aquele que tem a espada que sai pela boca, o anjo. Eu sei, eu tô aqui. Entende? Então, o Sim. destinatário da mensagem é o representante da igreja. A esse ele fala, conheço tuas obras. E aí ele está falando para ele, porque ele representa a igreja. E ele que vai ler a mensagem para a igreja. Isso. Então a mensagem bate nele primeiro, para depois bater na igreja. Entende? Então, quando eu falo bate, não é agredir, mas você entendeu, impacta, né? Chega nele primeiro. Sim. E aí chega nele assim, ó, eu sou quem tá falando aqui, ó. Quem tá falando aqui é o Alfa e o Ômega. Quem tá falando aqui é esse, aí se identifica. Em, em inglês tá to the angel, né? Para o anjo também. Depende da versão, mas sim, tem, Ah, tá. tá Angel também. Mas E também tem um conectivo. Não, sim. É que tem um conectivo aí em grego também, que é o kai, e para o anjo, uhum. né? E não é. Eu entendi. Você entendeu a parada? Uhum. Então, porque você tem essa diferenciação de Deus quando ele está falando do anjo celestial. Ele fez uma diferenciaçãozinha ali, e quando ele está falando para as igrejas,
não faz sentido um anjo celestial estar recebendo, eu estou à porta e bato. Se ouvides hoje a minha voz, abra a porta. Entendeu? Não faz sentido isso para um anjo celestial. Então, e não é linguagem de vai lá e leva. Não é a linguagem disso. É tome aqui, isso aqui é para você. Tu és o destinatário da mensagem. Entende? Sim. E aí você tem um anjo celestial que está entregando isso para João. Que ele é mencionado lá no capítulo 22, verso 6. Então, com tudo isso, estou dizendo o seguinte. Estou confirmando que a gente devia trocar essa palavra de anjo para mensageiro. Tá? E entender que esse mensageiro aqui é o representante local da igreja. É o humano representante local da igreja. Não faria sentido que isso aqui fosse um anjo celestial. E parece também representar, Diego, que Deus tem os seus representantes em todas as igrejas, Uhum, todas as épocas, uhum, né? Ele tem pessoas aos quais ele pode confiar a mensagem que ela vai ser transmitida para o povo. sim. A igreja tem pastor, mesmo que não tenha pastor. Exato. Certo? Então vamos lá. Verso 18, ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Eu vou deixar você comentar o bronze polido, Jade, porque eu não fui muito longe nessa pesquisa do bronze polido aqui do pé. Fica Mas, tranquilo que eu também não. mas os olhos de fogo, né? Primeiro ele se identifica como filho de Deus, que é uma coisa bem interessante, porque no contexto local, lembrando sempre que a identificação de Jesus nas 7 igrejas é parte do remédio que eles precisam. Sim, Lembrando sempre disso. Ele já entrega por que eles precisam a ouvi-lo, solução. a solução. Porque ele é o Filho de Deus, certo? Por que isso aqui importa, ele ser filho de Deus em Tiatira? Porque, como você falou, a Tiatira era uma cidade de guildas, né, de trabalhadores, e os trabalhadores tinham vários deuses, mas o deus principal deles era o Apolo Tirminus, que tinha como título ser filho de Deus. Hum. Ok? Ou Cara, seja, é muito contextualizada, né, a mensagem. É impressionante é isso. muito contextualizado. Nisso É muito a contextualizado. gente já pega de cara, Jade, então, que tem algum problema na relação com esse Apolo. Tem algum problema na relação com esse Deus aí, pra igreja. Pra ele chegar e falar assim: não, não, o filho de Deus de verdade sou eu. Eu é que sou o filho de Essa é a Deus. solução. Eu é que sou. Tá? Não é esse aí, não. Mas, Eu é que sou. Primeira coisa. Aí depois ele tem. O olho agora vem pegando fogo, né? E eu não sei qual que é a sensação que você tem de um olho pegando fogo olhando pra você, Jada. cara, do nosso contexto atual, Hum. né, a gente vê isso em filme, né, Uhum. em desenhos, mas sempre que alguém aparece com um olho de fogo, não é uma visão atrativa, né? Sim. Não é uma coisa assim não é um convite, Uhum. é mais é um juízo, né? É uma ideia Hum. de que a pessoa está vindo para julgar, para executar, para, cara, para Uhum. parece remonta a ira, né, mano? Então, É, eu acho que legal você mencionar isso porque é o seguinte: remonta a ira quando a gente vê as nossas referências, né? A gente imagina já o carinha da exato. raiva do Divertidamente, que sai fogo pela cabeça, que Sim, ele pega fogo, né? Que ele tá com ódio, né? Mas aqui você não tem referência de ódio. Você sim, não porque tem. ele se apresenta como filho de Ele se Deus. apresenta como filho de Deus, ele não tem. A figura é pacífica, a figura não é de ódio, a figura não é de frowning face, né? De rosto fechado, de eis que eu venho com ódio contra você, nem nada disso. É só assim, Sim, o olho pega fogo. Que na minha, a sua sensação é a mesma que a minha. É de que
um olho que pega fogo é um olho que vê tudo. É um olho que, assim, é um olho que não dá pra, Nada que escapa. não dá pra escapar desse olho, sacou? É Sim, um olho que se é estiver muita olhando pra referência, mim, mas, ele não precisa estar bravo, não. Ele só precisa, se ele tá olhando pra mim, eu já tô abaixando a cabeça assim, ó. Eu já tô assim, ó. Eita, nós. cara, mas é verdade, porque primeiro ele escolheu se apresentar como filho de Deus. Uhum, Não tem como essa apresentação não ser convidativa, uhum, né? Nossa, olha, é o filho de Deus. Todo mundo conhece a expressão filho de Deus. uhum, É, todo mundo entende que ela aponta para Jesus. uhum, E aí depois aí vem olhos como fogo, pé semelhante a bronze. É, é uma suavizada, né? uhum. E só um Interessante. detalhe muito importante que você destacou agora aí. É como chamas de fogo, tá? Não quer É, não dizer é literal. que ele tá, que é um olho que realmente tá pegando fogo, mas é um olho que, cara, era o que Brilha João muito. tinha, é o que o João tinha para falar, Era o que era dava. o que dava. Mas é com certeza um olhar penetrante, vamos colocar assim, Sim. um olhar de Você acabou de luz. me, você acabou de me fazer lembrar é, Romanos 2:4, que fala que é a bondade de Deus que leva as pessoas ao arrependimento. Uhum, Então, Deus ele não se contradiz na sua maneira de salvar. Deus nunca mudou a maneira de salvar, uhum, né? Então, não é porque ele olha para Tiatira e fala: Nossa, essa igreja aí tem uns problemas, eu preciso meter um medo nela. aham, Eu preciso aparecer como chamas de fogo, né? Então, Deus ele não vai se apresentar de uma maneira amedrontadora, que nem a gente costumava ouvir muito. Olha, é melhor você se arrepender hoje, senão você pode sair na rua, você pode ser atropelado, você pode é, levar um tiro, né? uhum, Deus ele não usa o medo, ele não é uma ferramenta de Deus, uhum, né? Muito pelo contrário, Deus ele tenta sempre lançar fora o medo através do amor dele. Então, nesse sentido, Chamas de Fogo ele muda a perspectiva. sim, perfeito, isso aí. Também acho isso aí, que não tem como não ser isso. E aí tem a ver, né? Quando a gente for ler, vai fazer sentido que o olhar penetrante dele tá vendo coisas Que ninguém que vê. ninguém tá vendo. Ou que a gente pode deixar escondido, mas não tem como esconder, Aham, não tem sacou? como esconder. É. Mas vamos lá. E os pés de bronze, Jada? Pés de bronze. Cara, é a única referência que tem aí, né, mano? Uhum, É a única referência referência ao próprio Jesus, né? uhum. Porque pé de bronze tem na profecia da estátua de Daniel, mas eu acho que não é essa ligação. Eles tinham Cara, quando indústria de bronze, então, tipo assim, tem contexto em tem, Tiatira. Mas o que significa os, além do os olhos de contexto? fogo, É. bronze, né? Cara, para mim, quando eu tentei pesquisar a relação entre Cristo e bronze, Uhum, eu me deparei com um artigo de um judeu e ele fez uma referência ao templo onde a bacia que os sacerdotes se purificava e se limpava para antes de entrar no santuário, uhum, ela era chamada de Mar de Bronze. uhum, Tem o episódio também da Serpente de Bronze. Quando Jeremias anunciou que Babilônia vinha e ele fez as ilustrações, ele colocou grilhões de bronze, uhum, né? uhum, Então, a ideia que ele queria passar é que os pés de bronze representam o julgamento e a justiça de Deus. uhum. Porque todos esses contextos está acontecendo julgamento e justiça, Sim. né? Uhum. Na Todas as cartas bacia são de de julgamento. todas as cartas são de julgamento. Então, quando você vê os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze, e aí você vê a situação da carta, o contexto dela. Deus ele está se apresentando como quem precisa fazer um julgamento, como quem precisa fazer justiça aí no meio da igreja de Tiatira. Então a ideia do bronze é essa.
é de trazer justiça, é de fazer julgamento, é de fazer purificação, porque tá sendo necessário aí nessa igreja, né? Então, Eu acho que o lance da purificação, quero fazer um adendo aí. Eu acho que tem muito a ver com purificação também, pelo seguinte: o bronze que era trabalhado de Tiatira era bronze purificado. Era passado pelo processo de purificação. Então, Laodiceia, ela faz a mesma coisa, mas o processo de Laodiceia é ouro. Porque era o minério do contexto local, né? Que era o da uhum, riqueza, que era o caso de Laodiceia. Mas no caso de Tiatira não tem riqueza, porque lá estão os trabalhadores. Então, o processo de purificação que eles estão acostumados não é com ouro, é com o bronze. sim, Deus tinha que usar o recurso visual Uhum. que era familiar para eles, né? É. Então, Deus está vindo para juízo. São imagens de juízo, de justiça, de purificação, Uhum. né? Não é à toa, mais uma vez, que todas as igrejas, logo que a figura de Deus é apresentada, ele fala: Olha, eu conheço, Uhum. né? Todas as igrejas têm essa ideia de que Deus conhece as suas igrejas, porque ele anda no meio delas, ele vê tudo o que acontece, então ele é o mais interessado em querer ajudar elas e corrigir, e exortar e fazer as Tem promessas. mais uma coisa que bate com purificação na minha cabeça também, que é a ideia do pé, né? Por que ele escolheu o pé? Por que aqui ele escolheu o pé? Ele escolheu o pé por causa do bronze, ou ele escolheu o pé porque era o pé e mais o bronze? Você entende o que eu quero dizer? Por que ele escolheu esse recorte? Foi ele que escolheu, foi Jesus que Sim, escolheu. Por que ele escolheu esse recorte? E aí eu fico pensando também no seguinte, já, principalmente no contexto da carta, é que o pé ele também representa essa ideia de plantar os pés, né? O judeu tinha inclusive essa linguagem de plantar os pés, que era do tipo assim, é, tem uma ideia de purificação, mas também de base, de ficar firme na base, hum, de, de ter firmeza na sua base de crença, por exemplo, tem muito a ver com o tema local ali. Mas vamos prosseguir, porque eu acho que vai ficar mais claro isso que a gente está falando aqui, porque a gente já leu a carta, mas a gente não leu a carta pro pessoal aqui ainda. Que talvez o pé tenha essa denotação de pureza e também de estabilidade, né? purifica. De estabilizar ali, Sim. de ter base. Agora uma coisa, só um detalhe aqui que eu queria dividir com você, Jada. Você percebeu quem está falando aqui agora nessa parte? Esse texto não é de João. Jesus. Esse texto é de É, Jesus, tá certo? sim. Você percebeu que Jesus está falando na linguagem de João? Porque olha o que Jesus fala aqui, ó. Ele fala na linguagem do capítulo 1. Ele fala assim, ó. É, que tem estas coisas. Peraí, é que eu tirei da tela aqui. Estas coisas diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo. O como, ele faz sentido pro João. Para Porque ele João. não sabe descrever Ah, sim. Ele se apropriou das linguagem. falas de João, Eles da falam. linguagem. E ele fala assim, e que tem os pés semelhantes ao bronze polido. Quem falou pé semelhante a bronze polido foi João no capítulo 1. Entendi o que você quis dizer. É, Jesus vai conversar na linguagem que João consegue entender para dar continuidade à Ou carta. seja, cara, tem uma Cara, engenharia muito importante aqui. Jesus está referenciando o capítulo 1 de forma proposital na linguagem do profeta. Ele está linkando. para você ver como Deus ele é um Deus perto, né, cara? Ele poderia falar, não, João, peraí. Deixa eu te explicar. Esse Eu, olho eu, aqui, na verdade, é um olho de não sei o quê. é, entendeu? Cara, Deus, ele se comunica muito com a gente, né? Ele ainda usa a nossa própria limitação linguística para poder falar com a gente. Então, isso só mostra o interesse de Deus, como ele está perto da sua igreja, está andando no meio dela, e ele fala até na linguagem dela para ajudar ela a entender o que ela não está vendo. Sim. E também, para mim, demonstra um detalhe que vai além do cuidado, que ele está também no campo do entendimento.
Ele está falando assim: eu quero que você perceba essas ligações aqui, porque você vai precisar disso para entender. Entende? Uhum. A ênfase, Então, sim. se você estuda o livro de Apocalipse, você vai ver coisa que estava aqui esse tempo todo. Caramba, por que Jesus está usando a mesma linguagem que João? Ele não precisava. Ele podia falar o que realmente é aquele pé, né? Ele Sim. vai O no... que você está o que você tá ressaltando é aquilo que foi dito no começo, que a imagem que João apresenta de Jesus no capítulo 1, ela é uma chave que vai Uhum, abrindo os próximos capítulos, que principalmente aqui se referenciam às sete igrejas. uhum. Mas essa imagem ainda ela vai ser usada ao longo do livro em outras partes. Mas ela é o principal para dar o entendimento correto dos próximos capítulos. Isso. E o Apocalipse ele vai fazendo isso mais para frente também com outros símbolos. Perfeito. Isso aí. Vamos lá, Jada. Lê o 19 para nós aí. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras, sendo mais numerosas do que as primeiras. Cara, encheu a boca, hein, para elogiar aí essa Que igreja, isso, hein? né? Ó. Encheu a boca, Não te falta o que falta em Éfeso, que era amor, né? A tua né? fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas Sim. obras são mais numerosas do que as primeiras. É, Não, já superou as três anteriores. totalmente. Totalmente. Só tem coisa boa aqui, até aqui. Certo? É, E só um sim. detalhe: Vamos. do que você entendeu desse mais numerosas do que as primeiras? É, calma aí, que é, Cara, ai, calma aí, me não, escapou. tudo bem. É, Eu entendo o seguinte disso aqui. sim. Meu pensamento é que essa igreja ela tá crescendo. Ela tá tipo, ela tá melhorando. Ela é uma curva para cima, porque as últimas obras dela são mais numerosas do que as primeiras. Quer dizer, ela tá crescendo, ela tá aumentando, ela tá melhorando. O amor que ela tem, a fé que ela tem, o serviço que ela provê, a perseverança que ela tem, só aumenta. Entende? Hum, São uhum, mais numerosas do que as primeiras, né? Se fosse no singular, aí eu acharia outra coisa. Se fosse assim, as tuas últimas obras são mais importantes do que a primeira, alguma coisa assim, aí eu mudaria de quantitativo para qualitativo. Mas mais numerosas do que as primeiras, para mim é quantitativo e não qualitativo. Ou seja, está aumentando ao longo do sim. tempo. Vocês estão melhorando, vocês estão. Que isso? Vocês estão indo para cima. Vocês são um gráfico que sobe. Eu, eu lembrei o que eu ia falar. É que o meu ponto de partida era da camada histórica. Ah, sim, sim. Então, as obras do final dos 1260 anos, elas têm uma importância muito maior que a do começo, que entra a questão da reforma protestante, Uhum, o resgate da salvação pela fé, uhum, uhum. né? Entendo. Eu tinha focado nisso. Entendi. Mas vamos ficar no Vamos local. ficar no local para dar a base aqui. Tá. Mas então, é isso, é uma igreja. É uma igreja. Ó, eu não li sucesso igual esse em nenhuma das igrejas anteriores. Não, extrapola. Então nessa hora eu falo E assim, é, agora eu entendi porque ela tá no meio. e os elogios, a quantidade de elogio é maior, né? É. Éfeso tem um, Esmirna tem um e dois, Uhum. aí aumenta um pouquinho, e aí a Tiatira chegou com tudo. Chegou. Chegou chamando Chegou aqui. com tudo, sim. E aí, Mas para não ficar tão empolgada, tem verso uma 20. repreensão aí também, Vai. né? Verso 20. Verso 20. Eu tenho, porém, contra ti o tolerar que essa mulher, Jezabel, peraí, pausa aí, só um minutinho. Uhum. Aí, mano, aí para mim abriu três possibilidades, tá bom? Vai lá. Primeira, Tenho, porém, contra ti. Jezabel, Jezabel da história, Certo, né? certo. Primeiro é isso. Eu acho que a primeira deve ser o nosso ponto de partida. Então, Primeira Reis 16:31. Abre aí, por favor. Vamos lá.
Primeira Reis 16:31. Peraí que tomou uma propaganda aqui. Primeira Reis Hum. 16:31 é onde menciona Jezabel, né? É daí que João tá tirando ela. Ele não, ela ainda não é uma persona. Ele ainda, nós temos aí a referência histórica dela. E Primeira Reis 16:31 diz assim: como se fora coisa de somenos andar ele nos caminhos de Jeroboão. Aqui está falando de Acabe, tá, gente? O filho de Nebate, ele tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, foi e serviu a Baal e os adorou. E uma outra menção que Jezabel também é feita na Bíblia é que ela convenceu Acabe a matar as crianças, né? Hum. Que essa referência vai ser usada na carta depois. Então, assim, cara, a mulher era do mal, Sim. né? A gente já viu o exemplo da doutrina de Balaão, que Isso. usou a imoralidade para poder fazer o povo cair em pecado. Uhum. E agora, João, Nicolaítas. ele pega Nicolaítas também, muito bem, né? Eles conhecem como atacar o povo. Uhum. E agora João resgata Jezabel, cara. E ainda, além dele resgatar Jezabel, ele usa essa referência de que ela mesma está se declarando profetisa. Então peraí que você não leu essa Só que, parte. é, não. Assim, antes da gente ir para a parte da profetisa, então, tem a Jezabel da Uhum. história. Isso. A referência. Aí no livro da. A diferença tem a Jezabel da Não, história, perdão, a que essa é a referência. parte A referência é a Jezabel histórica que você tá falando aí. histórica Isso. do Antigo Testamento. Uhum. Aí, cara, no Apocalipse, Jezabel, ela representa um sistema. Uhum. Uhum. Porque no Apocalipse, mulher representa igreja. Mas agora o cachorro tá abanando o rabo. O rabo tá abanando o cachorro. Calma aí. Porque o que você tá falando tá lá na Sim. frente. Mas isso aí É vai ser aqui ampliado lá que está depois, se né? estabelecendo Jezabel. É. Isso. 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 João vai ampliar essa figura depois. Então, tem essa maneira de analisar Jezabel, e tem uma outra, cara. Hum. Aí a gente lê a próxima linha. Uhum. Lê aí. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, né, a si mesma se declara profetisa. Você conhece uma outra mulher no Novo Testamento profetisa que foi nomeada? Porque tem as filhas lá que eram profetisas, né? Tem. Mas É. a Bíblia não menciona ela. Uhum. Tem alguma mulher no Novo Testamento que é profetisa e Imagino que que ela tenha. se declara como tal? Não sei. E aí? Temos em Lucas 2:36. Lucas 2:36. Vamos lá. É. E ele faz um contraste muito interessante com essa Jezabel, num modo assim mais teológico, né? Lucas 2:36 diz o seguinte. Peraí, segura aí que eu tô chegando lá. Minha internet aqui Ah, não tá. colaborou. Vamos lá. Pode ler. Lucas 2:36 diz assim: Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias e que viveu com o seu marido 7 anos desde que se casou, e que era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E qual era o ofício dela, Diego? E chegando naquela hora, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, Ana, ela era uma profetisa que anunciava a primeira vinda do Messias, Uhum. a criança. Uhum. Jesus, ele se apresenta como filho de Deus aí na história também, né? Na igreja de Tiatira. É verdade. É verdade. Entendeu? Então, a falsa profetisa, por que que ela é falsa? Porque ela não fala de Deus. Ela não anuncia Jesus. E aí nós temos um exemplo de uma profetisa verdadeira que ela faz o quê? Cara, de dia e de noite ela só sabe falar de uma coisa, que é apresentar O Jesus, Filho de Deus. que é aquilo
que João está fazendo com as cartas. Ele está apresentando Jesus para as igrejas, que é a única solução para elas. Uhum. Assim como Ana fazia. A redenção em Jerusalém era a única coisa que ela anunciava. Tanto que Jesus é a solução de Aí todas tem- as igrejas. Tanto é que por isso que ele é apresentado para todas as igrejas. Uhum, uhum. Muito bom, cara. É verdade, cara. Nossa, é verdade. Ela tá aqui, ó. Se colocando como profetisa e em vez de trazer para Cristo, ela tira de Cristo. Ela atrai para um falso sistema de adoração, Vamos lá. que no contexto de Tiatira é a salvação por obras, né? Vai lá, termina de ler pra gente essa parte. A si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição, que aí é a imoralidade, Uhum. e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Nossa, muita coisa aí, mano. Ó, vamos lá. Primeiro, Jada. Absolutamente todas as igrejas tiveram problema com carne sacrificada a ídolo e com prostituição. Paulo Todas. cansou de falar com isso. Todas. Por quê? Por que, que esse assunto é recorrente nas igrejas locais, nas 7 igrejas locais lá? Porque elas são gentias. Sim, a maioria dessas igrejas são Elas gentios são, elas são conversos. gentias, então é lógico que o grande problema delas é a cultura local, a cultura idólatra local e a cultura de imoralidade local, porque a imoralidade é muito sedutora. A imoralidade é sedutora até hoje, certo? Imoralidade Sim, é um. Por isso que essa carta nunca envelhece, porque idolatria e imoralidade são duas coisas imoralidade. que vão sempre permanecer entre nós seres humanos. A gente sempre vai cair para essa conversa, sempre. Então, os gentios, eles tinham grandes problemas com isso. Então, como a carta é para igrejas gentias, obviamente que ela vai ter problemas com isso mesmo, o tempo todo. Isso aqui é do contexto local, né? E aí, aqui você tá vendo claramente que essa Jezabel, ela se diz profetiza, então ela se coloca num lugar de autoridade dentro da igreja, e ela seduz as pessoas a praticarem imoralidades e a participarem do culto aos ídolos, né? Então, qual que Sim. é o problema aqui em Tiatira? É o seguinte, as guildas que a gente falou no começo, para você negociar, você tinha que fazer parte da guilda. Eu sou sapateiro, eu tenho que fazer parte da guilda de sapateiros. Eu trabalho com tecido, eu trabalho com cobre, eu trabalho com o que quer que seja. Eu tenho que fazer parte da guilda para poder negociar. E para fazer parte da Para viver, né, cara? certo? Para eu ter business, para ter negócio, para eu ter para eu É, conseguir viver. E aí, para comprar e vender. isso, para comprar e vender, exatamente. Tá tudo ligado, galera. E aí, o que acontece? Jade, você sabe que as guildas, elas tinham para você entrar numa guilda, você tinha que era igual entrar numa organização hoje. Uma inicialização. Tinha um processo de inicialização, tinha ritual de entrada, tinha políticas de permanência, de entrada, de saída, de tudo. Então era um negócio bem organizado, essas guildas. Né? Eram sindicatos, vamos colocar assim. Só que Umas irmandades, irmandades, fraternidades. fraternidades, e aí, para você poder participar, você tinha que participar do culto a Apolo Tírminos. Tinha que fazer o seu compromisso público. Você tinha que participar das festas de prostituição e imoralidade das guildas. Você tinha que participar, não só festas, tá? Lembrando que a imoralidade aqui, ela é parte do culto. Então eu vou fazer o culto. Os deuses ficavam bravos com você se você não fizesse o culto de imoralidade. Eles ficavam chateados, eles ficavam bravos. Então o que acontece? O negócio não vai ser A abençoado. guilda não tá indo bem. Por quê? Por que o preço do cobre tá caindo? A culpa é do fulano que é crente, que Que não comeu a comida não oferecida. comeu a comida, não participou da orgia. Ele que tá atrapalhando o nosso esquema da nossa guilda aqui. Por isso a guilda não tá indo bem. Você entende? Então, o que acontece? Na questão de sobrevivência em Tiatira, que era uma cidade de mão de obra, certo? Na questão de sobrevivência, eles participarem dessas coisas. Então existia a tentação. Qual que é a tentação dos gentios? É sempre em volta disso.
E aí em Tiatira tinha esse detalhe especial, que a tua sobrevivência estava ligada a isso. Né? Então, outras igrejas, como por exemplo, enfim, Pérgamo, você tinha mais uma perseguição, né? Tinha um negócio como esse que você tinha que fugir da Sim. perseguição e etc. E tal, mas não tinha uma. Assim, para tu comer o teu pão, você não precisava. Você não precisava Cara, dos mexia no deuses. mais sensível do ser humano, é o bolso. Isso. Não tinha tiro, era diferente. Você precisava. Não tinha essa perseguição, mas você, para comer o pão, para vestir a tua família, tu ia precisar fazer essas coisas. Tu ia até precisar que entrar lá. E aí, o que está acontecendo aqui, Jada? Essa mulher, ela está na igreja, se dizendo profetisa, ela está usando a autoridade cristã, tá? Uhum. Para Ela é do meio. isso, para seduzir as pessoas, ou seja, mais do que liberar, ela está empurrando. Ela está empurrando as pessoas para essas práticas. Então, e aqui a referência a Jezabel também é importante, Jade, porque assim, é uma referência elite, né? Jezabel era a rainha. E Ela era o quê? rainha, A rainha, sim. sim, entende? É a realeza. Realeza e tal. Então, essa Jezabel aqui, essa mulher. Então, vamos falar da questão local. A gente não sabe quem é essa mulher, provavelmente o nome dela não era Jezabel, tá? Porque Jezabel é um nome. Provavelmente não era Jezabel, era uma mulher local que Sim, Jezabel é a é a persona, né? persona, mas era uma mulher da igreja que estava trazendo um problema para a igreja. A igreja estava tudo certo com a igreja, estava tudo certo, mas tinha essa mulher lá dentro que ela estava seduzindo as pessoas para poderem praticar imoralidade e coisas sacrificadas a ídolos. E além dessa mulher existir, Diego, ela é tolerada pela igreja. Esse é o problema, Tolerada, é né? verdade, ela é Ela é tolerada. tolerada, a igreja tá aceitando ela ali, cara. Deixa ela aí e tal, né? Deixa ela aí. Uhum, Ela uhum. não vai atrapalhar, não. Não vai não. Vai. Não vai não. Não vai, não. Cara, você me fez lembrar aqui de um verso. Eu vi que você tá procurando alguma coisa É, aí. eu só quero ler aqui para vocês. Hum, 1 João 2,19. É que você falou que ela era do meio da igreja, né? isso. E diz assim, ó: saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Contudo, eles saíram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, é uma mulher do meio, né, cara? Ela tá ali, mas ela não pertence ali, Uhum, né? sim. Cara, eu tenho. Me surgiu um questionamento aí no, nesse verso 20, Hum, que é a questão da sedução. certo. Mateus 24 usa a mesma palavra. Mateus 24 fala assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, Uhum, seduzirão a muitos. uhum, Cara, eles leram os evangelhos. uhum. Na verdade, eles Entendeu? ouviram. Eles ouviram, né? Ele apesar de ano 300, 500 e pouco ali, eles devem ter ouvido, né? Todo mundo ouviu. Cara, Até século eles XIX, todo mundo sabiam, ouviu. é, eles sabiam que vão existir falsos profetas. A mulher se declarava profetisa. Por que que eles foram enganados? Porque tinha que sobreviver, querido. Né? Pela mesma razão que na época do Covid tinha gente mentindo. Pra sobreviver. Então, a gente tem aí essa realidade sendo exposta de que quando a sobrevivência tá em jogo, a gente começa a abrir exceções, né? A gente começa a mostrar quem a gente é de verdade? E começa com tolerância, nesse caso. Não é, isso Verdade, aqui não cara. E é é um uma coisa assim, discurso, deixa ela ali, né? não é um discurso de intolerância aqui, galera, mas esse aqui é só para dizer que começa com deixa ficar. Entendeu? Começa com não, não vai dar nada para ninguém, tá tudo bem, deixa aí, né? É, É, verso 21. 21. Dê-lhe tempo. Dei-lhe tempo, Vai, pode ler. dei-lhe tempo para que se arrependesse. Quanto tempo, Diego, Deus deu? Não faço ideia.
Se a gente olhar pelo lado da camada Histórica. Lá vai histórica, você pra histórica de novo. Deixa eu segurar você. mas, cara, é impressionante. Quanto tempo Deus deu para o período que essa igreja representa? Cara, 1260 anos. Deus, será que Deus é paciente, Uhum, né? uhum, Por esse aspecto, sim. é, ela todavia não quer arrepender-se da sua imoralidade. Então, E aí, interessante isso que você vê a graça aqui também, né? Deus dando tempo pra mulher também se sim, acordar pra vida, mas ela não quis se arrepender da sua prostituição. Vai lá. eis que a prostro de cama, ou eis que a deito como uma doente, né, na cama, Uhum, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Cara, toda vez que eu li sobre cama no Novo Testamento, é referência a doente, uhum, sabe? uhum. Deus levanta o paralítico, Deus ressuscita Jesus ressuscita a filha de Jairo, é, pega a tua maca, levanta e anda, sabe? Devolver para a cama assim é tipo é devolver para uma condição de incapacitada. Não, não, Deus vai adoecer. o texto em português está aliviando demais. Em inglês é o seguinte: vou botar ela na cama no sentido mesmo de dela adoecer e vou matar seus filhos. Que é o bem como grande tribulação aos que com ela adulteram. Que a ideia dos filhos não é os filhos da mulher mesmo, tá, gente? É os que seguem ela. Se aliaram. Isso, É, exatamente. é. E aí também, né, adultério no Apocalipse, Uhum, ele tem aí a questão da imoralidade local e também tem a questão do cristão ele se rebelar contra Deus e servir a outros deuses, né? uhum, Então tem essa ideia de Jezabel como um sistema aí que está começando a ser formado e os cristãos estão seguindo eles, cara. Estão seguindo eles achando que achando que essa é a solução para sobreviver em Tiatira, uhum. né? Isso aí. Ach- Achando que esse é o caminho, Na- diferente de Daniel. É isso mesmo, diferente de Daniel, bem lembrado. Né? Aqui eles estão tentando se acomodar. Uhum, eu só tô tentando viver, né? Só tô tentando ver isso mesmo. E no verso, Só tô tentando viver. no verso 23 tá a parte que eu falei: matarei os seus filhos, né? E todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mentes e corações. Olha o olho aí, ó. Olha o olho aí que pega fogo. Sim, Entendeu? Que sonda mentes e corações. Eu tô vendo o que tá lá dentro, eu tô vendo a intenção de vocês, tá? É, e eu tô vendo também, com esse lance aqui, Jada, ele tá falando assim: olha, você pode dar a desculpa que você quiser do lado de fora, mas eu tô olhando lá dentro. engraçado que o fim que ele tá dando para essas pessoas foi o fim que Jezabel deu para os filhos de Jezreel, cara. Hum, Matou os filhos do rei, uhum. que eram 70, decapitou, colocou num cesto e entregaram para Jezabel. Que isso, cara. Essa é a referência dela no Antigo Testamento. E aí ela está recebendo de volta aquilo que ela plantou. Mais uma vez, na linguagem de juízo, né? Receber de volta aquilo que ela plantou. E aí ele termina, inclusive, no Sim. verso 23, falando a mesma coisa para os seus seguidores, né? E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Cara, isso é a justiça, né? Uhum, é a justiça. É você receber aquilo que você quer. Isso aí. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, os que não caíram nessa conversa, né? Há tantos quantos não Sim. têm essa doutrina. Então perceba, Jada. Olha que o texto está dizendo pra gente que o Hum, problema de Jezabel é que ela está trazendo uma doutrina para a igreja. um ensinamento estranho. Tem um ensinamento estranho entrando. Então a igreja ela tá tudo bem com ela, tá maravilhosa, tá crescendo, tá subindo, mas tem uma senhora lá dentro que está trazendo um ensinamento estranho. Perfeito? Tá claro no Sim. texto, tá claro no texto. Você precisa inventar. Tá escrito que ela tem uma doutrina. Ela tá trazendo uma doutrina. Então ele tá voltando aqui. Digo, todavia, a vós outros demais de Tiatira, a quantos não têm essa doutrina,
e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então deixa eu explicar a frase e vou voltar porque tem coisa para abrir aqui. Então ele está falando assim, para vocês aí que são de Tiatira e que vocês não caíram nessa conversa, eu não vou botar outra carga sobre vocês não. Eu não tenho nada para falar para vocês. Eu não tenho nada para pedir para vocês. Já sobreviveram, passaram. Continua como vocês estão. Entendeu? Vai nessa linha aí. Vai, filho. Então assim, se você tira Jezabel, a doutrina dela, e as pessoas estão caindo nessa conversa, essa igreja seria a igreja perfeita, Jade. Essa igreja seria a igreja perfeita, porque a única mancha que essa igreja tem é essa miserável dessa mulher que está trazendo essa conversa fiada para dentro da igreja. E essa carga, outra carga aí, qual que é a carga primeira, né, que Deus está falando aí? Era que quando o Espírito Santo, Paulo fala assim, ó, pareceu bem ao Espírito Santo não impor maior carga além dessas coisas essenciais. O que era essencial para os gentios? Se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como de sangue, carne de animal sufocado e relação sexual ilícita. Destas coisas vos fareis bem se vos guardarem. Então, essa era a luta deles, cara. Era igual a cultura deles. Os caras já estavam lutando contra isso, estavam vencendo. Aí Deus fala assim, ó, tá bom, é isso aí mesmo, é isso aí. continua. Tá bom, acabou. É isso. Ok? Então, Isso. dito isso, aqui tem um negócio muito importante pra gente entender a doutrina dessa mulher. A doutrina dessa Jezabel aí tá meio que descrita aqui. Olha só, ele fala assim, ó. Como eles mesmos dizem, ou seja, o que a profetisa e seus seguidores dizem? Aqui ele vai dizer o que eles dizem já. Isso aqui é maravilhoso, porque, olha, quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, eu consigo saber o que ela estava pregando. E isso é muito revelador, porque tem muito disso hoje no mundo. Hoje está acontecendo isso. Vocês vão entender. Jesus usa um termo técnico aqui. Ele usa um termo técnico muito conhecido no período romano. Muito conhecido para todas essas igrejas aí, as 7 igrejas. O termo técnico que ele usa não aparece de novo no Apocalipse, mas é o termo coisas profundas. Coisas profundas é um termo técnico para conhecimento sofisticado, conhecimento elitizado, conhecimento profundo. É um conhecimento que as pessoas da ralé não conseguem ter. É um conhecimento muito acima. É uma coisa que está escondida. Muito acima, escondida, mistério. Você tem que entrar num grupo seleto de pessoas, e dentro desse grupo seleto de pessoas você vai se revelar, sua mente vai se abrir e você vai ter acesso às coisas profundas. Esse termo tem que fazer parte da guilda. Esse termo coisas profundas é um termo técnico para isso, Jade. Por exemplo, hoje em dia, como é que a gente falaria isso hoje em dia, né? Você falaria assim, não, é muita sabedoria, uma filosofia muito profunda, é um pensamento muito profundo, a gente poderia dizer, né? Você tem que ter um pensamento aprofundado para entender essas coisas. Era isso que queria dizer no tempo de Romano, coisas profundas, tá? Então, o que está acontecendo? Ele está dizendo pra gente assim, ó, essa mulher e a galera dela, eles dizem que eles têm um pensamento aprofundado. Eles dizem que assim, você tem que sai desse lugarzinho que você tá e vem mais pra cima aqui. Que a sua cabeça vai expandir. Abre sua cabeça que você vai entender coisa que você não tinha entendido ainda. Te falta isso. Você precisa entender as coisas profundas. Entende, Jada? Então assim, ó, olha só. Paulo não falou que os ídolos não existem? Que não são nada. Que não são nada? Que a carne sacrificada a ídolo não é nada porque Deus criou todas as coisas? Não é isso? Sim. Então ela chega e fala assim, gente, por favor, você vai participar lá do negócio lá, o ídolo, você sabe que o ídolo não existe. Você sabe que ele não existe. Vai lá e participa do negócio, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem você participar desse processo, uma vez que você já tem um entendimento de que essas coisas não são reais. Esses ídolos... Você superou isso. Não existe, você superou isso, exatamente. Você tá acima disso, querido. Superou a tirania do irmão ignorante. Isso!
Você superou essa tirania do irmão ignorante, exatamente. Agora você tá, ó, aqui em cima, porque agora você entendeu isso, entendeu? Então, tipo assim, e mesmo a imoralidade, sabe? Não, o que que é? Que diferença faz você participar disso se você sabe que isso não vai dar em nada, se isso não muda quem você é por dentro, né? Se o mais importante é o que você é por dentro. Cara, eu não sei qual que é o papo furado que era, mas era assim, ó, eram eles diziam, diz Jesus, eles diziam que entendiam das coisas profundas. E sabe o que isso quer dizer na Hum, prática, Jada? É isso aqui, ó. Essa hum. é a ideia. Esse é o mesmo engano que ele está presente hoje. Que é você colocar. É a tentação epistemológica de você colocar conhecimento contra obediência. Opa. Ok? Então você fala assim, obediência, o conhecimento, você coloca eles como antagonistas. Você coloca o conhecimento contra a obediência. Aí você fala assim, não, você tem que obedecer, mas calma aí. Não isso aí. Porque se você tiver conhecimento, você vai entender que não precisa fazer isso aí. E aí a gente troca a nossa relação com Deus de obediência, que é o ser finito recebendo orientação do ser infinito, que é criatura recebendo orientação do Criador, filho recebendo orientação do Pai. A gente troca essa relação para uma relação de eu sei o suficiente para poder saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Você percebe que quando eu chego nesse nível, eu estou colocando o conhecimento aqui em cima e a obediência aqui embaixo. Então eu troco a prioridade. Eu falo assim, não, obedecer não é tão importante como conhecer. Conhecer vem primeiro. Saber vem primeiro. Entender vem primeiro. Ter conhecimento vem primeiro. Se eu tenho conhecimento, eu posso inclusive override o meu obedecer. Eu posso inclusive suplantar o meu obedecer. Né? Falar assim, não. Sim. E aí o conhecimento profundo passa a reinterpretar aquilo que Deus já tinha deixado claramente escrito. Exato. Tá claro, tá escrito, tá dito, mas a gente começa a reinterpretar aquilo para falar assim, não, porque na verdade não é bem assim. E aí, com base no que, Jade? Com base no senso comum. Com base no bom senso. A gente vai chamar isso, a gente vai falar que é o bom senso. Nós nunca vamos chamar o nosso senso de um senso ruim. Nós vamos chamar de um senso bom. Então, o nosso bom senso. Sim. Baseado no nosso bom senso, no nosso conhecimento. Olha, hoje, onde a gente chegou hoje como humanidade. Hoje, como humanidade, porque a gente chegou até aqui, a gente já tem bom senso suficiente para dizer que não, essa obediência aí, na verdade, ela dá para rever isso, dá para pensar isso diferente, entendeu? É pro passado. Isso é coisa de criança. Isso é negócio de obedecer é coisa de criança, é coisa de menino. Diante de Deus, você sempre menino. Você sempre criança diante de Deus. Mas não, a gente quer ser mais, a gente quer ser mais. É a mesma ideia de Satanás lá, né? A gente quer ser mais, a gente sabe mais, a gente tem. Olha, eu consigo dizer o que é bom e o que é mal. Esse é o problema da árvore do bem e do mal. Que eles comeram da árvore do bem e do mal, e agora eles acham que eles podem dizer o que é bom e o que é mal. Quando que quem determinava isso era Deus. Deus dizia isso aqui é bom e isso aqui é mal. Aí a gente falou, não, a gente quer decidir por a gente o que é bom e o que é mal. Dá licença? Em nome do conhecimento, vou morder isso daqui. Então, o conhecimento desde Eva está sendo utilizado para fazer a gente desobedecer. E aí existe essa relação que coloca o conhecimento acima da obediência como se isso fosse sofisticado, como se isso fosse elite. Jezabel é elite, é rainha, como se isso fosse sofisticado. Puto. Aqui não, sai daí desse lugarzinho que você tá e vem aqui para cima. Aqui em cima sim, aqui você vai ter a verdade. Você está vivendo sob os confinamentos da obediência, os confinamentos do pensamento, sei lá, como você queira chamar. Vem pro que é sofisticado. Até, até porque, Diego, usando o contexto local, não vou falar do histórico, Obrigado. é, obediência a Deus no período das sete igrejas gerava morte, né, cara? Sim. Os mártires, Uhum. né? Gerava perda das suas propriedades, você
não podia mais comercializar, você era um inimigo do Estado. Uhum. Então, a obediência a Deus foi transformada numa ignorância. Sim. Isso aí. Isso! Eram vistos como pessoas E ignorantes. isso, quando você começa a ver as coisas assim, Jada, você começa a mangar, você começa a zombar de santidade. Você fala, isso aí esse coitadinho. É, são, É um ignorante. são ignorantes, são naíves, são inocentes, coitados, são os inocentes, são os mente pequena, né? Você começa a zombar, é, sem perceber que, na verdade, você está no pecado utilizando um, uma autorização, vamos colocar assim, né, para estar no pecado, uma autorização de um insight, de uma ideia poderosa que você teve, para poder estar no pecado. Eu era ignorante, agora eu vejo as coisas. Isso. Agora eu entendo. E aí você. Agora eu sou livre. E aí o que acontece, Jada? Que vai acontecer muito no Apocalipse, que é o grande problema do Apocalipse. Você vai trocar a autoridade divina pela sua autoridade. Sim. E aí você se filia a Jezabel. Isso aí. Exatamente. Não é? Aí você se filia à guilda da Jezabel. É isso. Então, quando no texto você vê Deus, Jesus falando assim, ó, como eles mesmos dizem as coisas profundas, e aqui Jesus faz uma distorção, né? Ele usa o termo técnico e no final ele dá ele dá uma apertada e fala assim: mas as coisas profundas que vocês estão dizendo que vocês têm, na verdade, são de Satanás. Sim. Então aqui é só para deixar uma coisa clara. As coisas profundas de Satanás não é sobre conteúdo, não é que eles estão estudando as coisas profundas dos demônios. Ah, então eles eram demonologistas. Não é ocultismo. Não é ocultismo, não é nada disso. Porque o grego revela isso pra gente. Não vai dar pra ler no inglês nem no português. Porque é só no grego que você vai ver que o Satanás aqui está sendo utilizado no genitivo. Ou seja, é origem. É origem, não é conteúdo. Não é sobre Satanás as coisas profundas. É vindo de, originário em Satanás. Então, ele está falando assim, ó, eles acham que eles sabem as coisas profundas, mas essas coisas que eles chamam de profundas, na verdade, vêm de Satanás. Tem origem em Satanás. Né? Não são profundas coisas nenhuma, elas só são de Satanás. Né? Elas só estão vindo E, dali. e, e, e essa Jezabel, cara, ela causa uma divisão na igreja. E a divisão na igreja impossibilita a igreja de conhecer a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus, que é o que Paulo pede para os cristãos em Efésios. Uhum, Olha, vocês precisam compreender juntos. Aí vocês vão começar a entender a profundidade de Deus. Mas como é que vocês vão fazer isso uhum, se vocês estão tolerando uma mulher que ensina coisas totalmente contrárias àquilo que Deus pede para vocês? A igreja vai estar dividida. uhum, E uma igreja dividida, ela não pode, ela não é cheia do Espírito, cara. uhum, Deus não pode trabalhar numa igreja dividida. uhum. Sim. E ali você tem, Jada, para finalizar aqui, vamos terminar o texto. 25, pode ler. 25. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Então só para. É verdade, o verso final do verso 24 e 25 estão juntos, né? Outra carga não jogarei Uhum. sobre vós, então somente conservai o que tendes até que eu venha. Então assim, ó, Continua fazendo. tirando esse detalhe, essa conversa fiada que tá rolando entre vocês aí, de que tem a galera que sabe mais, e essa galera que sabe mais está em um outro nível, e nesse nível você consegue praticar imoralidade, e nesse nível você consegue adorar participar dos cultos aos deuses, para poder manter a sua conformidade com o tempo, para você ter sobrevivência, para você ser parte da sociedade das guildas, ou ser parte da sociedade, tirando esse detalhe, cara, vive a vida de vocês do jeito que vocês estão aí, tá firme, fica firme até que eu venha, tá bom? Continua fazendo o que está fazendo. Não tem mistério. É isso. Ao vencedor. Cara, acho que até o momento, Hum, só antes de você ler o 26, uhum. acho que até o momento, essa foi a igreja mais, com a mensagem mais atual até o momento para nossa época, cara. Bateu forte, cara. Porque assim, ó,
Os nicolaítas e os nicolaítas, a gente, Balaão. ele é quase a mesma coisa, só que a diferença é que aqui você tem a descrição da doutrina. Nos nicolaítas você não tem a descrição da doutrina, você só sabe que eles vão incentivar. Você sabe o que os pais da igreja falaram, que é parecido com isso também, mas que, na verdade, ele achava uma forma teológica de justificar, filosófica, na verdade, de justificar essas práticas, né? E aqui você tem a mesma coisa, só que com um embelezamento de intelectualismo. Perfeito? Sim, sim. Então, pode continuar. Então, você tem aqui esse ponto sendo levantado, e essa igreja só tem esse problema, né? Só tem e é um problema nichado, é um problema pequeno, não é um problema que está na igreja toda, não. É um problema que está surgindo. Tem um povo infiel. Está surgindo porque eles estão tolerando. Esse é o problema. Parece que a ideia parece que tá no começo tá no ainda, começo, né, cara? Tá no começo, isso aí. É. De resto, segue o baile, né? Tá tudo certo. Verso 26, ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras. Ó, as minhas obras. Obediência, né? Eu lhe darei autoridade sobre as nações. E aqui, lembrando que isso aqui fala o contexto local, né? Sim, cara. Eles eram totalmente dependentes para poder sobreviver e a fidelidade a Deus torna eles agora reis, né? Torna eles agora realeza sobre as nações. Ou seja, de mão de obra dali dos que servem para serem os reis, certo? Daniel, né, cara? De escravo a chefe do Estado. Isso aí, exatamente. Então, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, Jader, mais algum detalhe aqui dessa parte? Ah, cara, o final desse período histórico da igreja teve luz, né, cara? Foi um período de muita escuridão. Uhum. Foi um período muito, muito Lá difícil. vai ele na E aí, história. bicha, essa parte que puxou muito dessa aí, cara. Tem muita referência, assim, sabe? Sim, eu entendo. Eu também. Não, cara, eu não consegui linkar, assim, a Estrela da Manhã com esse período da local ainda, sabe? Uhum, Assim como as outras eram tão, assim, mais claras. é, Aí o link que eu faço é na parte da história mesmo. sim. A gente. Mas, cara, você vê que as promessas aumentaram, né, Diego? Aumentaram? Ó, vai ter autoridade, vai reger com cetro, vai receber a estrela da manhã, Sim. as promessas vão aumentando. Uhum, Porque o problema aí eram dois, né? uhum. É a imoralidade, não, é Jezabel, a imoralidade e a comida sacrificada. Os problemas eles também vão aumentando. Apesar dessa ser uma igreja boa, ela tem mais problemas do que as igrejas anteriores. Entendo. A citação dos problemas aumenta, isso quer dizer, né? Textualmente, a citação dos problemas Sim, aumenta. Uhum. a descrição dos problemas ela vai aumentando O que é bem e interessante, também porque olha tem. só, ela não tem muitos problemas, ela só tem um. Mas a descrição vai aumentando. Então perceba essa dinâmica que o Jair está descrevendo aqui pra gente. É que embora Sim, o problema era um só, a descrição ela está aumentando de propósito. Por quê que sim, a descrição está aumentando de propósito? Tem uma progressão nas 7 igrejas, então? Então a gente está falando muito aqui da temos. camada histórica, mas aí esses detalhes é que justificam a camada histórica. Porque claramente Jesus está construindo uma progressão. E por que ele estaria construindo uma progressão se não houvesse uma necessidade de construir uma progressão? Porque ele podia simplesmente falar: o único problema que eu tenho com vocês é que vocês estão caindo no papo da Jezabel. Seria um problema só.
Mas não, ele faz parecer que é mais coisa. Ele cria uma descrição maior, mais gordinha, para você ver que tem algo acontecendo numa progressão maior do que a igreja local. Então, são dicas que o texto está dando que, sim, essa carta é para as igrejas locais, mas ele vai além das igrejas locais. Né? Sim. E aí, por isso também, Diego, as promessas aumentam, cara. Uhum, sim. Porque onde o pecado abundou, a graça vai superabundar. Perfeito. Então, Deus, a proporção das promessas, ela vai superar também a proporção dos problemas, né? Uhum, E você percebe que quanto mais vai progredindo na história, o tempo tá contra o cristão, né, cara? Quanto mais o tempo passa, uhum, mais problemas as igrejas vão enfrentando. Olha Éfeso. uhum, uhum, Ah, cara, o problema de vocês é que vocês perderam o primeiro amor. uhum. Sim. Vai chegando no final da história, cara, a lista de problemas só aumenta. Uhum, Mas também a lista das ações redentoras, a lista dos conselhos, das advertências que Deus vai dando, elas vão aumentando também. Deus vai provendo cada vez mais meios para a igreja saber lidar com os problemas que vão aumentando, cara. uhum, O tempo ele está sempre contra o cristão. sim. Uma coisa só queria falar uma coisa que eu pensei dessa parte final aqui do recebi do meu pai, é que ele começa falando que ele é filho de Deus, né? E aqui ele fala o recebi do meu pai. Eu acho que pai, só é a primeira vez que pai aparece aqui, que Jesus se refere ao pai nesse contexto. E Verdade. ele faz essa filiação proposital, né? Eu sou filho e aqui aparece o pai, né? Assim como eu também recebi o pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Então, para mim, essa ideia de estrela da manhã ela está ligada aos cultos da época que eram cosmológicos, não, que eram astrológicos, né? Astrologia. O, o Apolo, né? Ele vem dessa ideia de leitura das estrelas, né? Então Uhum. é como se Jesus está corrigindo a rota, né, desse local, desse contexto idólatra que olha para as estrelas e vê deuses, né? E aí ele está falando assim, não, eu sou o filho do Deus mesmo. Ele é meu pai e ele vai dar para vocês a estrela da manhã, que aí é parte daquela promessa que ele está construindo para todo mundo, né? O que vai ser para um vai ser para todo mundo. Mas quem recebe a promessa é a igreja que bate o contexto, né? Que é a igreja que precisa É. da estrela da manhã mesmo. Jader, eu vou concluir aqui. Eu tentei dar o máximo de destaque que eu podia àquilo que para mim é o maior perigo do tempo que a gente está hoje, né? Eu acho que essa da Jezabel com a descrição mais aprofundada do problema foi uma coisa que me tocou bastante, porque é uma coisa que eu tenho visto muito, né? A gente, com o crescimento da tecnologia, com o avanço da internet e tudo, agora com as AIs, etc., a gente está se protegendo, não seria a palavra, né? Tá buscando mais, tá dependendo mais do conhecimento, muito mais. E a gente Sim. está cada vez mais diante de uma tentação de ser self-reliant, que em português quer dizer Cara, quem tem as coisas profundas hoje se dá bem na vida. isso, de ser dependente de mim mesmo, sabe? Eu tô cada vez mais podendo depender de mim mesmo. Então isso me tenta ser cada vez mais dependente de mim mesmo. E aí eu cada vez mais tenho acesso às coisas profundas, né? Nossa, se for até no YouTube, meu irmão, que tem de coisa profunda no YouTube, podcast, não sei o que, e o cara conta. Não, e tem gente procurando uma coisa profunda que acha que isso vai mudar a vida dela, não Uhum. é? Eu preciso achar aquele método, eu tenho que descobrir algo que se eu encontrar isso, a minha vida vai ser transformada. Não, e eu acho que você tá falando a verdade e afeta muitas pessoas. Mas eu também acho, Jader, que a gente está procurando desculpas para o nosso pecado no conhecimento. Então, gente que chega, que liga para mim, que me procura e fala assim, pastor,
eu posso fazer isso Isso é aqui? pecado? Eu posso fazer isso aqui e tal. E aí você fala, cara, você entende que ele tá procurando uma desculpa pra falar? Pode, claro, vai lá. Que é a validação para É, igual a mente. e se eu der um argumento bom pra ir, sabe? E às vezes nem é um pode, não pode, mas às vezes é uma outra coisa, sabe? Outro dia uma pessoa me procurou, ela tava fazendo um doutorado dela, ela me procurou porque ela queria algo na Bíblia que justificasse a tese dela. Mas a tese dela não encontrava eco na Bíblia. A Bíblia falava o contrário da tese dela. Mas ela queria justificar a tese dela na Bíblia. Pastor, tem algum lugar que fala? Porque tem. Aí ela pegou os textos que falavam contra a tese e ela falava assim: como é que eu desmancho isso daqui? Era basicamente falando isso pra mim: como é que eu desmancho isso daqui? Sabe? Me Sim. dá conhecimento profundo para eu poder fazer o que eu quero. Cara, Vou fazer o que eu sim. quero. Cara, eu passei exatamente por uma situação assim esses dias. Uhum, Uma pessoa me procurou, falou, pastor, tal situação assim, assim. Pode. uhum, Cara, eu ia, era tão automático para mim, sabe, a resposta, só que eu falei assim, olha, você já orou? uhum, Aí ela, não. Aí eu falei, então por que que você tá falando comigo? uhum. E aí, cara, me acendeu uma questão. Tudo que a gente quer validação, a gente deixa para procurar Deus por último. É verdade. É verdade. Não pergunta Entendeu? pra ele não que você perguntar pra ele. Não pergunta para Deus, cara. Aí eu falei assim, porque a pessoa me procurou, aí a gente tinha um grupo em comum no WhatsApp, ela jogou lá no grupo, todo mundo começou a falar e tal, tal, e aí vem a questão. Ah, mas deixa o pastor responder, né? Vamos ver o que o pastor vai falar. E aí, cara, eu falei, gente, e cara, a gente eu fiz muito isso. A gente gosta desse momento, não gosta, Diego? Não, ó, eu tenho a resposta, Uhum, uhum, né? uhum, A gente gosta desse momento. Aí eu falei assim, gente, ó, minha tarefa é fazer vocês depender de Deus, não de mim. uhum, uhum, Aí foi quando veio a sacada. Eu falei, você orou? Aí ela, não. Eu falei, então, aí você vai encontrar sua resposta. Porque se você sinceramente quer obedecer Deus, você vai encontrar sua resposta. Não tem como você não Não encontrar. tem como. Não tem como. Não tem Não tem como como. não encontrar. Porque Cristo, ele tá se revelando, cara. Ele tá querendo se apresentar. Ele é o Filho de Deus. Uhum, Ele tem os pés de bronze. Ele quer trazer justiça para você. Ele quer trazer juízo, né? uhum, Então, eu acho que esse é o nosso papel. É igual você falou, as pessoas querem depender menos dos outros e mais delas, uhum, mas elas não querem depender do conhecimento de Deus. uhum, Elas querem depender do conhecimento que elas estão criando. uhum, E isso é muito tentador, né? Porque nem você falou, a gente viu as guildas, né? Você forma sociedades hoje, você quer descobrir uma coisa nova, que vai mudar tudo, que vai te libertar de uma suposta corrente, né? Eu ouço muito isso. Não, a igreja me prendia, agora eu sou livre, agora eu faço o que eu quero, uhum, né? Falei, cara, se você se olhar no espelho, enfim, é, uhum. essa, essa parte de Tiatira, ela falou muito. E, E cara, isso. eu lembro. Fala. Não, pode Não, falar não. que eu concluo. É, Cara, eu queria falar da fundadora de Tiatira, né, cara? hum, Lídia. Paulo converteu a Lídia, a gente esqueceu de falar uma disso. vendedora de púrpura. Gilda, Gilda. Cara, uma mulher fiel a Deus. Fiel a Deus. Uma mulher fiel a Deus. Ela tinha o comércio dela, Uhum, ela vivia em Tiatira, estava no meio de Tiatira, estava no meio de tudo isso aí que a gente leu. uhum, Cara, líder da igreja, uhum, fundadora da igreja. Então, não tem desculpa para o pecado em qualquer época e qualquer tipo de circunstância. uhum. Lídia é uma demonstração disso. Eu acho que a denúncia que toca o meu coração é que, na medida que a gente se aproxima do tempo do fim, Jada, a gente vai cada vez mais ver Jezabel, né? Movimentos que vão aparecer com coisas profundas. Com coisas profundas. E aí a gente precisa lembrar que mais importante do que ter as coisas profundas é ouvir a voz de Deus. Isso é o mais importante.
Acho que esse é o grande recado da igreja de Tiatira pra gente.